Olá, meu povo, vamos chegando, vamos chegando. Mais um dia de live. Hoje é um dia de felicidade, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de paz. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você que está entrando aí pelo YouTube, pelo Instagram ou também pelo Facebook. Fala pra mim de onde que você me assiste nesta manhã. E se você estiver assistindo a retransmissão, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde você estiver. Fala pra mim de que lugar do mundo você me assiste. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, muita alegria, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Fala pra mim de que lugar do mundo você me assiste no dia de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. O medo que nos paralisa, o medo do julgamento de outras pessoas. Bom dia, Valdirene, Espírito Santo, minha amiga. Como é que tá aí? Tá quente? Tá frio? Como é que tá o Espírito Santo? Vamos lá, meu povo, vamos chegando. Bom dia, Carlos. Bom dia, Maria. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Fernando. Bom dia, Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos no dia de hoje. Muita saúde, muita paz e muita alegria para você que está entrando agora. Felicidade! Fala pra mim de que lugar você me assiste nesse instante. Vamos pra cima! Hoje é um dia de felicidade, hoje é um dia muito bom, porque você nasceu há um tempo atrás e você está viva, você está vivo no dia de hoje. Tá frio aí, Valdirene? Ah, eu também tô de blusa aqui, ó. Vamos lá, meu povo, vamos chegando! Olá, tudo bem? Seu Pedro, olá Antônio, olá Tiago, olá José, seja muito bem-vindo e também bem-vinda. Vamos lá então, meu povo, vamos começar mais uma live no dia de hoje, falando sobre um assunto muito importante que tem a ver com o medo do julgamento. Esse medo que nos prejudica, esse medo que nos paralisa, esse medo que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria, e que nos prejudica de sermos aquilo que nós queremos ser. E eu tenho um sonho, e o meu sonho é viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos, livres dos seus traumas emocionais, e a mudança começa pela mente, e você não pode criar um futuro melhor até que você supere o seu passado, e você resolva o seu presente. Vamos lá então, gente, medo de julgamento ou de julgamentos. Vamos lá então na live de hoje, queremos falar sobre esse assunto muito importante que tem tirado o sono, a alegria, a vitalidade de tantas pessoas no mundo afora. E o que é o medo do julgamento? O medo é de as pessoas te apontarem o dedo por uma decisão que você tomou, por algo que você quis, por algo que você fez. E isso acaba te paralisando, impedindo que você acabe alcançando aquilo que você queria para a tua vida. E de alguma forma, todos nós somos afetados em algum momento da nossa vida sobre algo que alguém disse sobre nós ou de nós, né? As palavras podem ser prejudiciais e nos deixam impotentes e vulneráveis. E é veneno, né? Veneno que é destilado da língua de muitas pessoas e que acabam nos maltratando, acabam nos machucando com a decisão de falar dos outros, né? Com o tempo, essas palavras e percepções de nós podem realmente acabar moldando as nossas próprias crenças em nós mesmos. Isso pode levar ao medo do julgamento de outras pessoas e infligir muitos aspectos da nossa vida. E à medida que a gente navega através dos relacionamentos, dos empregos, de situações sociais e até do autocuidado, sem orientação é muito difícil a gente encontrar uma maneira de se libertar ou até superar o medo de ser julgado por outras pessoas. E as pessoas são livres, né? Querem julgar? Julgue, mas o problema é que nós, seres humanos, somos afetados pelo meio, ou seja, somos afetados por aquilo que os outros falam.
E a vida não deveria ser assim, porque você tem uma vida, você nasceu para ser livre, você nasceu para viver e cuidar da sua vida, mas você se permite sofrer pela situação de outras pessoas que acabam julgando, pré-julgando. E muitas pessoas têm uma capacidade muito grande de pré-julgar. E o pré-julgamento ainda até pior do que o julgamento, porque o pré-julgamento é acreditar em algo e antecipa um pré-julgamento em relação a você. E aí te maltrata, te julga. Às vezes você abriu a boca, a pessoa já julga a tua intenção de falar, e nem sempre você ia falar aquilo que a pessoa está pré-julgando. E esse tipo de coisa pode levar as pessoas a terem muito medo do julgamento das outras pessoas, e sem uma orientação fica muito difícil você superar o medo de julgamento. E esse tipo de julgamentos, eles vão paralisar a tua vida e deixar de você ser aquilo que você nasceu para ser. E esse medo acaba nos prejudicando em ter a vida que nós queremos. E nós desacreditamos que somos qualificados para uma promoção, por exemplo, de trabalho, nos sentimos inferiores antes mesmo da gente tentar. Porque a gente baseia a nossa vida naquilo que os outros pensam, naquilo que os outros vão falar, naquilo que os outros, né? E os outros. E nós temos o receio da opinião porque achamos que ela não é relevante. E esse medo que surge, ele acaba nos paralisando, porque a gente tem medo de ser antipático, a gente tem medo de tentar e não ser sucedido e falhar. E eu acho interessante porque no idioma inglês existe até uma palavra para isso, na realidade uma sigla, e a sigla é FOPO, Fear of Other People's Opinions, que traduzindo é medo das opiniões das outras pessoas. E acaba criando uma fobia social de que você tem medo de estar perto de pessoas, porque exatamente o teu medo que está te paralisando, ele é um medo da opinião das outras pessoas. E aqui nessa live eu quero apresentar para você 5 maneiras eficazes de você conquistar o seu medo do julgamento de outras pessoas e se libertar do medo de julgamento das outras pessoas. Só que o que é muito importante é você se certificar-se a cada dia de você implementar essas etapas que eu vou falar aqui diariamente, ou seja, todos os dias, de alguma forma. Se você tem fobia social, se você tem medo de julgamento de outras pessoas, é exatamente você aplicar o que eu vou te ensinar, porque isso vai ter um efeito e um resultado assim duradouro. E vai depender de você, né? Praticar aquilo que a gente vai conversar hoje aqui. Chega de medo de ser julgado dos outros. Você precisa ouvir mais você e prestar menos atenção neles. Esse é o ideal, mas nem sempre o ideal é o mais fácil de você fazer, não é verdade? Porque a gente tem tanto medo e a gente é tão condicionado ao que os outros pensam, ao que os outros falam, ao que os outros, aos outros, que se dane os outros. E aí é uma situação interessante que isso acaba nos maltratando, nos prejudicando, porque a nossa felicidade começa a ser colocada no que os outros pensam, no que os outros acham, no que os outros gostariam que fosse. E aí você deixa de viver a tua vida por causa dos outros. E aí a grande pergunta que se faz é: quem é que paga as tuas contas? Quem é que te leva no médico quando você fica doente? Quem é que cuida de você quando você tem alguma dificuldade? Então tua vida não tem que estar na mão dos outros. Os outros que se lasquem, esse que deveria ser o pensamento teu. Você é um ser livre, você é um ser especial, você é um ser incrível. Você nasceu para ser feliz nessa terra, você nasceu para comer do bom e do melhor nessa terra, você nasceu aqui nessa terra para não ser escravo de ninguém. E a gente acaba sendo escravo de pessoas manipuladoras, pessoas terríveis, que nos escravizam por causa da opinião deles. E aí você acaba não criando o teu filho do jeito que você queria, porque a sogra tem um jeito diferente de criar, porque a tua mãe, porque teu pai, porque um tio, porque um cunhado, porque o pastor, porque o padre, porque o Juquinha, seja lá quem for, não interessa. Ou seja, você é um ser livre, e quando a gente olha e tem medo de julgamento, esse tipo de julgamento ele nos paralisa. Ele extrai a nossa energia vital e não permite que a gente faça o que a gente quiser. Porque sempre vai ter alguém nessa terra que vai julgar você. Ou seja, se você é uma pessoa que pensa, sei lá, eu quero pular de paraquedas, e outras pessoas acham que isso é errado, você pode ficar condicionado e amedrontado e nunca pular de paraquedas, que é o seu sonho. Estou dando um exemplo, porque os outros estão achando que é errado. E se você basear a tua confiança, a tua vida, aquilo que você representa na mão das outras pessoas,
você está encrencado. Você vai viver uma vida de fobia social, uma vida de temor, com medo dos outros. E que se lasque os outros. Essa deveria ser a chave mental de hoje. Que se lasque os outros. Você não tem que se preocupar com os outros. Então chega de medo do julgamento dos outros. Você precisa ouvir mais você e prestar menos atenção a essas pessoas. Então eu queria trazer para você algumas chaves mentais de desbloqueio que vão te livrar de medo de outras pessoas. Então se você tem papel e caneta, anote, porque às vezes você pode recorrer às anotações. Só que se você quer um resultado duradouro e que funcione, você precisa aplicar. E eu, uma vida inteira, para você ter uma ideia, eu fui escravo do pensamento do que os outros poderiam pensar. E fui condicionado a esse tipo de coisa, de viver uma vida como se você vivesse dentro de um casulo, dentro de uma caixa, querendo agradar a tudo e a todos. E aí isso tira a tua paz, você não tem liberdade e as pessoas acabam te maltratando com esse tipo de situação. Até que um dia eu me libertei. Sofri muito para se libertar disso, porque quando você tem um medo ou uma fobia social que gerou, ou quando você tem um condicionamento, vamos dizer assim, um condicionamento de que tua mente está voltada em agradar a tudo e a todos, e que você se preocupa em agradar as pessoas, fica muito difícil, porque você se torna um codependente desse tipo de coisa. Ao ponto da virada em que você se liberta mentalmente de julgamento dos outros, tipo assim, que se dane, que se lasque, eu estou vivendo o melhor da minha vida agora. De se libertar exatamente disso, de que se lasque os outros. Eu não tenho que me preocupar com os outros. Eu tenho que me preocupar comigo, exatamente comigo, porque os outros, eles não vão estar do meu lado quando eu fracassar, os outros não vão estar do teu lado quando você estiver passando por momentos difíceis, em que talvez você não tenha nem lágrimas para chorar, os outros vão estar fora, vão fugir. Quando você não tiver dinheiro, cadê os outros? Quando você estiver doente, cadê os outros? Quando você tiver com uma situação complicada, onde é que vai estar os outros que a vida inteira te apontaram o dedo, a vida inteira te julgaram por alguma situação, por alguma ação, porque acreditavam que você deveria ser assim, você deveria ser de uma outra forma, e você não correspondia às expectativas baseadas no filtro que essas pessoas estavam tendo? Então, que se lasque os outros. Primeira chave mental agora, então, conheça os seus pontos fortes e as suas limitações. Se existe alguém melhor aqui preparado para se conhecer, é você mesmo. Quais são os seus pontos fortes? Quais são as suas limitações? Se você sabe o que você é bom e quais são os seus contratempos, ou seja, os seus pontos fracos, é menos provável que você seja uma pessoa que seja afetada pelo que os outros dizem ou pensam sobre você. Mas você precisa se conhecer. Se a tua vida está baseada no que a sogra pensa, no que a mãe pensa, no que o pai pensa, no que o tio pensa, no que seja lá quem for pensa, você está com dificuldades. Porque você precisa se conhecer. Você precisa ter confiança em suas habilidades sobre você, ou forma uma opinião com a base naquilo que você pensa, o que realmente tem a ver com você. Olhe para a tua vida e o que isso tem a ver com você? Qual é a tua essência? E aí, se você se tornar verdadeiramente consciente dos seus próprios atributos, das suas vulnerabilidades, dos seus pontos fortes, o impacto de julgamentos que venham, de impressões que venham, vai ser irrelevante. Você vai ignorar. Porque uma das coisas muito importantes, chega um ponto na tua vida que você precisa entender que você não precisa agradar os outros. Quem te ama de fato e de verdade vai amar você por aquilo que você é. Então você tem que deixar de ser um personagem, porque às vezes a gente acaba se tornando um personagem e não se permitindo ser aquilo que você nasceu para ser, baseado em cima do que os outros vão pensar. E aí você deixa de fazer uma viagem, você deixa de casar, você deixa de ter um relacionamento, você deixa de sair de um determinado tipo de trabalho que você não suporta, porque você está vivendo uma vida condicionada pelo que os outros vão dizer, vão pensar ou vão falar. Não agrade os outros. Na vida você tem que agradar você e agradar o Criador, se você acredita em Deus. E acabou. E aí, não deveria estar a tua vida condicionada a marido, esposa, criança, seja lá quem for. Tua vida tem que ser condicionada a você. E eu já falei sobre isso. Você precisa primeiro se amar. E quando você se ama, quando você se valoriza,
Consequentemente, você vai amar as outras pessoas e as outras pessoas vão amar você pelo que você é, não por aquilo que você tem, não por aquilo que você representa. Porque muitos de nós acabamos vivendo uma vida em que as pessoas dizem que nos amam, estão junto com a gente por aquilo que você representa, por aquilo que você tem, às vezes financeiramente falando, e não por aquilo que realmente é a sua essência, o que você é. Porque muitas pessoas julgam e esquecem que elas também têm lutas e problemas. Mas é tão fácil apontar o dedo para você quando você fracassa, ou esquecem de olhar para você, e você mesmo esquece de olhar para você, que você é um ser humano, que você chora, que você tem dor, que você tem sofrimento, que você tem limitações, que você tem crenças limitantes de programações que vieram de anos na tua vida, que você tem traumas e bloqueios emocionais. E aí você quer viver uma outra vida tentando agradar outras pessoas, se condicionando a esse tipo de situação, e esquece de viver a sua vida. E quando você menos parar para pensar, a tua vida acabou. E a vida é um sopro. E aí você vai olhar para o teu passado, porque agora você já está lá num futuro adiantado na idade e já era. Não tem mais o que você fazer. Não tem mais como correr. E aí o que vai ser de você? Chegou na terceira idade e viveu uma vida inteira de um personagem, vivendo a vida para agradar os outros. E chegou um período da tua vida agora que o que resta para você é a morte, e você começa a olhar para trás e diz: Deus, eu me arrependo de tanta coisa que eu não fiz, quanta coisa eu poderia ter feito, mas eu vivi uma vida baseada no que os outros iam pensar. E aí você se condicionou a isso e já era, é tarde demais. Então o primeiro ponto aqui é você conhecer os teus pontos fortes. O que você é bom? No que você é boa? No que você é fraco? Quais são as suas limitações? Quando você enxerga isso na tua vida, ó, para os outros, porque aí quando os outros vierem criticarem assim, não ficou tão bom. Dentro de você, você pensa assim, e aí? Problema teu. Você que acha isso. Para mim ficou bom, porque você entendeu que esse é o teu ponto forte. Se a pessoa vier e fazer uma crítica para você de uma deficiência que você tem na tua personalidade, ou numa deficiência que você teve em algo que você fez, você olha para essa pessoa e diz assim: e daí? Não tô nem aí para os outros. Por que você vai olhar com uma situação como essa? Que você conhece teu ponto forte e teu ponto fraco. Você sabe que você tem uma vulnerabilidade nesse ponto, então não está nem aí. Então você muda a chave do julgamento e da força que o julgamento das pessoas tem sobre a tua vida. Porque quando você condiciona a tua vida baseada em condicionamentos daquilo que as pessoas pensam, daquilo que as pessoas vão falar, você cada vez vai se tornar uma vítima e cada vez mais você vai estar para baixo. E aí você vai ter traumas, você vai ter bloqueios, você vai ter ansiedade, você vai ter depressão. Porque você começa a querer viver a vida dos outros, porque os outros estão te julgando. Então aqui para os outros, esse é o pensamento de uma pessoa livre. Só que para chegar a esse ponto, você precisa conhecer os seus pontos fortes, precisa conhecer os teus pontos fracos, ou seja, as tuas vulnerabilidades, e quando eles apontarem o dedo para você, não tô nem aí, porque você se conhece. Faz sentido para você? Conseguiu entender essa primeira parte? O segundo ponto agora aqui, é muito importante que você resista de deixar os outros definirem quem você é, ok? Resista de deixar os outros definirem quem você é. Você vive a tua vida e você precisa ser o gerenciador da tua vida. Ninguém mais tem que mandar na sua vida. As pessoas, entenda uma coisa muito importante, as pessoas sempre terão uma opinião. Sempre. O mundo é assim, desde que o mundo é assim. Sempre vai ser assim. Sempre vai ter gente te apontando o dedo. Sempre vai ter gente acreditando que você não cria teu filho direito, que você não come direito, que você não se veste direito, que você não faz isso direito, que você é isso ou que você é aquilo. Sempre vai ter gente. E aí? Você tem que entender uma coisa muito importante, compreender que eles têm o direito aos seus próprios pensamentos. É um passo muito importante para você superar qualquer medo de ser julgado. As pessoas são livres. Quer falar? Fale! É isso que você precisa pensar. Não estou nem aí. Quer falar? Fale! Cada um dia vai ter que responder diante de Deus por aquilo que fala nessa terra. A própria Bíblia, o livro dos cristãos aí, diz que as pessoas terão que responder por aquilo que falam, pela língua, ou seja, as coisas que jogaram para fora. E quantas pessoas têm veneno na língua para te maltratar, para te ferir, para te julgar? Se eu tivesse feito, seria assim, que se lasque você, é isso que a gente deveria pensar. Não importa o julgamento das outras pessoas, para você ser livre, você precisa
entender que você não controla o pensamento ou o que as outras pessoas falam, mas você pode escolher aqui o que você faz com os pensamentos ou as falas das outras pessoas. E aí você não se envenena, aí você não adoece, aí você não se entristece. Aí você se torna livre, porque você olha para a pessoa, você olha para ela e diz assim, tá falando, né, bocudo? Pode falar, não estou nem aí porque você está falando, você é livre para falar, mas aqui quem controla sou eu. Esse lixo que você está jogando sobre mim, eu escolho o que fazer com ele. E no meu caso, eu escolho filtrar, e eu estou aprendendo com o Uriel, eu vou congelar e vou jogar no lixo essa porcaria. Não tem valor nenhum. Porque se tivesse algo de valor, ele nunca viria como um julgamento. Ele viria com alguém que colocaria a mão no seu ombro de uma outra forma diferente, mas não prejulgando. E isso, quando você tem esse entendimento, você começa a superar qualquer tipo de julgamento que fizerem contra você. Se você é uma pessoa que é altamente impactado pelo que os outros pensam de você, é hora de você dar uma olhada em sua própria autoestima e confiança. Você não está bem. Se a tua vida está sendo condicionada por aquilo que os outros estão pensando, significa que a tua autoestima está lá embaixo. Significa que a tua confiança está jogada no lixo. E foi o que aconteceu comigo em alguns momentos da minha vida, e principalmente um tempo atrás, aonde eu comecei a me preocupar muito com o que falavam de mim e das mentiras que haviam contado sobre mim, e que eu perdi a minha autoestima e a minha confiança. E isso me jogou no chão. E eu perdi a essência daquilo que eu era. E eu estava ficando doente baseado em cima daquilo que os outros pensavam, que os outros falavam. Até o dia em que eu entendi que eu tinha que mudar a chave. Ou eu ia morrer e os outros iam continuar falando dos outros, julgando os outros. Aí eu entendi, eu tenho que cuidar da minha vida e que cada um cuida da sua vida. Ó, que se lasque os outros. E isso é libertador. E se você está sendo impactado por o que os outros falam, o que os outros pensam de você, dá uma olhadinha na tua autoestima e na tua confiança. E por isso que eu já te ensinei que você tem que ir diante do espelho e extrair o melhor de você. É ir diante do espelho e dizer quem é você. Não o seu eu exterior. Esse eu exterior é o que foi criado e desenvolvido para ser aparentemente você, baseado nas tuas crenças limitantes, nos teus traumas, bloqueios emocionais, nas coisas ruins que acontecem à sua volta que te condicionaram a isso. Mas eu estou falando de se conectar com o teu eu interior, o teu verdadeiro eu, que Deus fez para ser, que está embaixo de um monte de entulho, um monte de lixo, um monte de fio desencapado, um monte de porcaria que a vida inteira as pessoas jogaram sobre você e que está cheio no seu subconsciente. E que de tempos em tempos se levanta para maltratar e arrebentar você. E está lá a tua autoconfiança, está lá a tua autoestima. Mas as pessoas condicionaram você a esse tipo de situação e talvez você não está confiando em você. Então vai diante do espelho e diga o quão importante você é, a capacidade que você tem, o ser maravilhoso que você é, a pessoa livre que você é, a importância que você tem para a humanidade. E você começa a entender que existe um propósito para a tua vida. Existe algo incrível e existe a identidade e o propósito. Em primeiro lugar, você é imagem e semelhança do Criador. Essa é a tua identidade, você não é lixo. Então não permita que uma pessoa olhe para você e tire o melhor de você, a sua identidade. Você não é um CPF, você é imagem e semelhança do Criador. E muita gente bota o dedão na tua cara e diz, você não presta, você não tem valor, você é isso, você é assado. E daí, não interessa, quer falar, fale. Você é livre, um dia você vai ter que responder pelo que você está falando. Agora, você é identidade, a sua identidade melhor é a imagem e semelhança do Criador. Quer coisa melhor do que isso? Quando você olha para uma situação como essa, qual é o teu propósito? Por que você nasceu? Aí, se você está condicionado a ficar preocupado com o que os outros dizem, você perde a tua essência e não encontra o teu propósito, aquilo pelo qual você nasceu para ser. A resposta com a tua vida para a vida dos outros. Você nunca mais será a mesma pessoa se você continuar assistindo essas lives, porque essas lives vão libertar a tua vida, vão desbloquear a tua mente, vão curar seus traumas emocionais e vão extrair de você o melhor da tua vida. E quando extrair o melhor da tua vida, você vai ver o ser que você vai se transformar. As pessoas serão impactadas com o que você se tornou, não, com aquilo que você já era no teu interior e você agora se descobriu. Você arrancou o teu melhor de dentro de você. Porque esse de fora não é você. Esse de fora
é um reflexo baseado em todas as coisas que aconteceram ao longo da tua vida. Esse não é você, essa não é você. Consegue entender isso? Faz sentido para você? Agora você começa a entender talvez por que você é uma pessoa ciumenta, por que você tem raiva, por que você tem ódio, por que você é violento, por que você é agressivo, por que você não acredita ou não confia em ninguém. Aí você começa a entender porque a vida te programou para ser assim, os teus pais te programaram assim, as pessoas que te maltrataram, te bloquearam e te transformaram no que você se tornou. Mas existe um ser dentro de você que é muito melhor do que você imagina. Mas cabe a quem encontrar ele? Cabe a você. Eu estou aqui com as chaves mentais para você desbloquear. Eu estou aqui te passando as chaves, os conceitos para que você abra a tua mente para uma nova realidade que talvez você nunca experimentou, uma vida que você nunca encontrou. E quando você encontrar essa vida, você vai dizer para o mundo inteiro qual é o teu propósito. E tem muita gente que ainda não encontrou a própria identidade. Você é imagem e semelhança do Criador, mas para muitos que talvez estejam me assistindo, você é um fracassado, você é uma fracassada, você é um perdedor, uma perdedora, você é uma pessoa que ninguém ama, você é uma pessoa que ninguém respeita, que é o pensamento e crença que você tem, que você não tem valor porque a vida te condicionou assim. Mas quando você começa a olhar para isso, resista de deixar que os outros definam quem é você. Você é muito melhor do que os outros estão pensando ou falando. Não permita, ou ignore, não dê ouvidos, não empreste o teu cérebro. Quer falar? Fale, você é livre. Pode falar um monte de porcaria. Ele pode gritar na tua frente, esbravejar, falar um monte de lixo para você. Você escolhe o que fazer com esse lixo que ele está jogando em você. Eu entendi em um determinado momento na minha vida, e eu já te falei que a vida, para mim, é como um grande ventilador com as suas pás enormes que estão girando. E de tempos em tempos as pessoas jogam os seus lixos, e constantemente alguns lixos batem nessas pás do ventilador e acertam você. E quando acertam você, te ferem, te maltratam, te machucam. Quando você é escravo da mente. Mas o dia que você se libertar e deixar de ser escravo da tua mente, que uma vida inteira te escravizou por causa de uma programação mental, quando você entender na tua parte racional que o que manda na tua vida não é o teu subconsciente, os traumas, bloqueios, os lixos que estão lá, mas que você pode limpar isso, você se liberta do que os outros pensam, do que os outros deixam de pensar, não está nem aí. Quer jogar lixo? Jogue, você é livre. Mas eu escolho o que fazer com o seu lixo. Dependendo do lixo eu posso reciclar, dependendo do lixo é descarte total. E aí eu controlo os meus pensamentos, senão eu vou adoecer por causa dos outros. E quando você adoecer, nenhum outro que julgou você vai vir cuidar de você, colocar paninho na sua cabeça, dar medicamento na sua boca, não vai fazer isso, vai te abandonar. Então resista a deixar que os outros definam quem você é. Eu sei que é uma coisa difícil, viu, gente? Mas confie em mim no que eu estou te falando. Uma vez que você conseguir entender como realmente você se sente, você pode começar a trabalhar nas áreas em que você não se sente satisfeito. Você começa devagar e vai aprofundando a raiz em coisas de pré-julgamento do passado, por exemplo, de coisas muito fortes que aconteceram na tua vida. Começa superficial, com qualquer tipo de julgamento, o arroz está queimado. Ou você queimou arroz, de repente alguém fala para você. Comece com coisa mais simples. E aí? Entendeu? Qual é o problema? O fogo, ele serve para aquecer, ele serve para queimar também. Foi um vacilo, foi um descuido, e aí? Queimou arroz, o que interessa? Mas dependendo da maneira que a pessoa falou, ela tem uma capacidade incrível para te maltratar e para te prejudicar. Só que como você está aprendendo como controlar pensamento, o cara é livre. É livre para falar. Falou, queimou arroz, gritou com você. Aí dentro do teu pensamento, e aí? Arrozinho queimado de vez em quando é bom. Percebeu? Eu pensei no pensamento que foi ruim que ele me mandou, que veio um sentimento de impacto, e eu congelei esse pensamento e substituí. E substituir por uma coisa simples, um arrozinho queimado de vez em quando é bom, e aí? Percebeu? Eu sei que no começo é difícil, mas comece com pequenas coisas. Terceiro ponto agora, esteja ciente de seu crítico interno. O que é isso, Ariel? Essa pequena voz que existe na sua cabeça, ela pode ficar bem alta. E reconhecer o seu crítico interno e qualquer tipo de pensamento negativo que surge sobre você é o primeiro passo para você superar o medo e a autossabotagem e a dúvida. O que é o crítico interior? O crítico interior é a cobrança que vem dentro de você pela excelência, pela perfeição.
e nenhum de nós é perfeito, ok? Se nenhum de nós é perfeito, então as pessoas que estão nos julgando querem perfeição. E as pessoas que nos julgam, para você ter uma ideia, se você for olhar para dentro do interior e para a vida dela, você vai descobrir que elas são muito mais podres do que elas aparentam ser. E quando você olha, e eu estudo muito para você ter uma ideia, a mentalidade de Cristo. E quando você olha para a mentalidade de Cristo, porque Cristo era Deus e era homem, né? A mentalidade de Cristo, o homem agora, ele fazia um exercício muito forte mental para que ele não adoecesse mentalmente, porque tinha muito lixo na terra que ele viveu naquele período. E é por isso que você vê em alguns momentos Jesus fazendo coisas relacionadas a essas pessoas, em que essas pessoas julgavam e ele lia o interior daquela pessoa. E eles eram muito mais podres do que aquilo que eles aparentavam ser. E assim está cheio de gente. Ele aponta o dedo para você, para a situação que você está vivendo, e se você não se cuidar e se você não tirar isso da tua mente, o teu crítico interno vai apontar o dedo para você também. Tá vendo, fulano? Você errou de novo, você falhou de novo, você queimou arroz de novo, você não tem valor, você não presta para cozinhar arroz. Eu estou dando um exemplo bobinho aqui, né? Mas poderia ser qualquer coisa. E o teu crítico interno, ele exige que você seja perfeito. Enquanto você quiser agradar os outros, você vai sempre piorar. E aí tem a autossabotagem que vai estar te sabotando ou vai gerar dúvida em você. Até que ponto eu realmente faço as coisas direito? Eu não sou uma boa cozinheira, estou dando o exemplo do arroz, né? E aí você começa a duvidar da sua identidade, daquilo que você nasceu para ser, ou daquilo que você é. E tem muitas pessoas que acabam tendo esse tipo de dificuldade e esses padrões que acabam sendo recorrentes e que se repetem. Independente da idade da pessoa, da etnia da pessoa, dos seus valores, das suas crenças, cada desafio faz parte... cada desafio pessoal, ele faz parte do porquê de tantas mulheres, por exemplo, que são impedidas de serem autênticas, de tantos homens que são impedidos de ser aquilo que realmente eles são. Conhecer o papel que os nossos pensamentos negativos eles desempenham em nossa vida, ele é essencial para melhorar as nossas crenças sobre nós mesmos. Quando você começa a olhar e entender qual é o papel do pensamento negativo, o papel do pensamento negativo é destruir você. O papel do pensamento negativo é maltratar você. Aí quando você começa a identificar o papel que tem o pensamento negativo, você vai viver em prol do pensamento negativo? Você vai viver condicionado ao que o teu pensamento está falando de você? Sendo que a maioria das vezes é negativo, a maioria das vezes é mentiroso, porque ele está denigrindo você, ele está te maltratando, ele está te jogando para baixo. Depois que você controla os pensamentos e crenças, você pode começar a mudar o pensamento para ser mais positivo, para ser mais otimista, sem você se preocupar com o que os outros pensam. E aí, não estou nem aí, queimei o arroz, vou queimar amanhã, pode ser que eu queime semana que vem, não estou nem aí. Então, entenda isso, quando você olha para esse tipo de situação aqui, esteja ciente que existe um crítico interno dentro de você. O que mais vai cobrar você é você mesmo, mas é aqui, ó, no teu subconsciente. É o crítico interno que existe dentro de você que vai te cobrar. É o crítico interno que existe dentro de você que vai bater em você, porque você falhou de novo. E você vai achar que você é um mau pai, que é um mau filho, que é uma má esposa e que é um mau trabalhador, ou seja, lá o que for. Porque os outros estão apontando o dedo e você está se permitindo. E o teu eu, aqui, pensamento negativo, vai começar a te cobrar. Quarto ponto agora, gente, torne-se uma prioridade. O que é isso, Ariel? Permitir que o julgamento de outra pessoa atrapalhe a sua própria percepção daquilo que você realmente é, de si mesmo, torna uma prioridade que lhe dá poder na sua vida. Ou seja, quando você permite que o julgamento de outra pessoa, ele acabe não atrapalhando aquilo que você é, entendendo que você é uma prioridade, e que você é um especialista na sua vida, e que você é o autor da sua própria história, e que você se conhece melhor do que ninguém se conhece, você tem que confiar em si mesmo e em suas habilidades. Porque se algo estivesse diferente na tua vida, se fosse, por exemplo, no conceito profissional, ele não vem com crítica, ele não vem com julgamento, ele vem com mão no ombro e fala assim, vem cá, vou te mostrar uma outra maneira que você pode fazer isso. E aí você aceita ou não. É diferente, consegue entender? Agora, se eu taco o dedo e falo, você não sabe usar isso aí, você não sabe fazer isso, você é aquilo, você é assado. Deixe de lado da sua vida qualquer desejo de ser perfeito, nós não somos perfeitos em nada.
O propósito do Criador era que fôssemos perfeitos, mas por alguma situação a gente deixou de ser, né? E isso apenas é uma configuração, ou seja, é uma configuração, uma programação na tua vida. Você foi programado dessa maneira. Então, deixe de lado, isso é apenas uma configuração. Lembra que eu já te falei? É só uma foto. É uma foto de um determinado período da tua vida, que pode ficar desfocada, desbotada, que pode ficar tremida. Mas tem um filme da tua vida. Então não condicione a tua alegria, a tua felicidade em uma foto. A tua alegria, a tua felicidade tem que ser condicionada em um filme. Lembra um tempo atrás, hoje é muito mais difícil, porque hoje as fotos são tudo digitais, né? Mas um tempo atrás a gente imprimia fotos. E esses dias atrás eu estava mexendo nas minhas coisas, até achei um rolo de filme que eu tenho que revelar, que eu nem sei o que tem dentro desse negócio. Eu posso me surpreender, eu posso ficar feliz, eu posso ficar alegre, eu posso ficar triste, eu posso ter ficado feio nessa foto. Porque na digital você olha, tira 4, 5, quantas fotos você quiser, não é verdade? Naquela outra não, você tinha lá um filme e esse filme tinha lá 12, 24 ou 36 poses, eu acho que era. E você fazia lá uma careta lá e tirava uma foto. E às vezes não ficava bom, quando você revelava você via que desgraça que saiu lá dentro. Então, quando você olha para uma situação, existe um filme na nossa vida, em determinados momentos existem fotos. E as fotos não ficam boas. E eu lembro que um tempo atrás, a gente tinha uma caixa muito grande assim de fotos de anos que se passaram, das crianças pequenas, fotos diferentes. E como a gente havia se mudado para um determinado lugar que umedecia muito, aquelas fotos mofaram e elas grudaram todas assim. E elas grudaram e perdeu-se aquelas fotos. E a gente fica triste, mas foi uma foto. E o que eu quero dizer com isso é que tem determinados momentos da sua vida que é só uma foto da tua história, não é o filme. Então não se condicione a tua vida e ficar olhando para a foto, olhe para o filme. Se o teu filme foi ruim até aqui, você pode construir um novo filme da sua história. Sabe por quê? Porque você é o diretor do filme. Você é o criador do filme. Você consegue desenvolver um melhor filme da tua vida. Se ele tem momentos, entenda que filme tem momentos que ele tem altos, ele tem baixos, ele tem coisas boas, ele tem coisas ruins. Mas o que você precisa fazer é construir um filme diferente. E esse filme que você vai construir da tua vida, para o teu futuro, precisa ser um filme de que você não se preocupe com o julgamento dos outros, do que o que os outros pensam. Priorize as suas necessidades pessoais e impeça que outras pessoas assumam o controle de como você se sente. Cara, as pessoas não podem olhar para a tua vida e dizer assim, eu sei o que você está sentindo. Sabe nada, rapaz. Não tem um negócio que diz assim, sabe nada, inocente. Não tem gente assim? O cara quer acreditar que ele sabe como você está se sentindo. Você tem ansiedade, ele não tem, ele diz assim, eu sei como você está se sentindo. A pior desgraça que existe é alguém chegar num velório, abraçar a pessoa e dizer assim, eu sei o que você está sentindo, se nunca perdeu ninguém. Então é complicado. Se você nunca perdeu ninguém, se você nunca passou por um divórcio, por uma separação dolorosa, você não tem como colocar a mão no ombro de uma pessoa e dizer eu sei o que você está sentindo. Se não tem o que falar, é melhor ficar quieto, não é verdade? Ou se não, abraçar a pessoa e falar meus sentimentos. É uma pena. Mas tem pessoas que tiveram a graça de que nunca perderam ninguém na sua vida assim, da sua família, próximo. Mas um dia vão perder. A vida é assim. E quando você olha isso, não permita que os outros assumam o papel da tua vida. Então não permita que marido assuma o teu papel, que mulher assuma o teu papel, que filho assuma o teu papel. Você é livre para ser quem você é. E o julgamento que existe, você tem que tirar o condicionamento de que importa o que os outros dizem. Quando você se libertar disso, não importa o que patrão diz, do que padre diz, do que pastor diz, do que mãe diz, do que filho diz, do que marido diz, do que esposa diz, do que filho. Filho nasceu, tá cheirando fralda ainda às vezes e quer condicionar você, quer julgar você por situações da vida. Não viveu nem metade da vida que você viveu e você vai permitir que filho agora comece a julgar a tua maneira de ser, de andar, de sentir? Vai viver a vida dele, entendeu? Então não se permita uma situação como essa. E por último agora, invista em si mesmo. Você precisa investir em você. Uma vida inteira você investiu nos outros. Uma vida inteira você investiu nos filhos, deu estudo para os filhos, comprou roupa para os filhos, comprou roupa para o marido, comprou roupa para a esposa, fez isso, fez aquilo em prol da sociedade e não investiu em você. Os anos estão passando e você desistiu de você. Talvez você desistiu de uma carreira, talvez você desistiu de uma faculdade por causa de um marido, por causa de uma esposa, talvez você desistiu dos teus sonhos por causa do sonho de outras pessoas.
E está na hora de assumir o controle e investir em você. Até quando você vai deixar no papel aquele sonho, aquele plano que você tinha? Até quando você vai deixar aquele sonho que um dia lá no passado você queria fazer uma faculdade, você queria estudar e você deixou de estudar porque você virou mãe, porque você virou pai, porque você teve que trabalhar, ou porque você perdeu os teus pais ainda muito novos e você teve que trabalhar e você deixou de viver aquilo que você sonhou um dia em viver. Então está na hora de você reassumir o controle e investir em você. E está na hora de você entender que você precisa crescer, que você precisa se desenvolver na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida espiritual. Se desenvolver. Faça aquilo que você mais gosta de fazer. Tenha prazer nisso. Talvez vá, encontre, depois que tudo passar essa desgraça, encontre uma academia, vai fazer exercício físico. Vai ficar uma pessoa assim mais relaxada, procure um terapeuta, procure um profissional, procure um personal trainer. Esses dias atrás alguém disse assim que eu sou um personal trainer da mente. Eu gostei disso, rapaz. E é exatamente o que eu estou fazendo, é treinando a mente de pessoas que estão vivendo uma vida fracassada por causa de crenças, por causa de bloqueios emocionais e libertando essas mentes. Então, eu sou um personal trainer da mente. Olha que chique. Tire férias que você queria. Sei lá, vá para algum lugar, faça uma massagem, leia um ótimo livro de desenvolvimento pessoal, assista às minhas aulas, faça parte dos meus treinamentos, faça alguma coisa, invista em você. Se você não está tomando as medidas necessárias para superar seus desafios pessoais, o caminho a seguir pode não parecer animador. Você deveria estar vivendo o melhor período da tua vida. Se você é mãe, se você já criou os teus filhos, pense, olha agora, você já deveria estar vivendo o melhor período da tua vida, que você já conquistou, já conseguiu a tua casa própria, de repente você está condicionado à vida dos outros. Talvez você não extraiu o teu melhor, talvez você está sofrendo baseado e condicionado no que os outros pensam. No que os outros pensam da vida, no que os outros pensam na criação de filhos, no que os outros pensam na vida religiosa, no que os outros pensam sei lá, entende? Pare com esse negócio, comece a extrair ou comece a viver o seu melhor da sua vida, fazer coisas que você nunca fez, porque se você não começar a fazer isso, a tua vida se tornará uma vida medíocre. E você não está nesse mundo para ser medíocre. Ninguém nessa terra nasceu para ser medíocre. Ninguém nessa terra nasceu para ser escravo dos outros. Ninguém nessa terra nasceu para ser condicionado no que os outros falam, no que os outros pensam. Você nasceu para ser livre. Existe identidade e propósito na sua vida. Identidade, você é imagem e semelhança do Criador. Você não é uma porcaria nessa terra. Então não permita que um homem tire o teu valor. E quantos homens têm uma capacidade incrível de tirar o valor pelo qual a mulher representa? A tua identidade, você é imagem e semelhança do Criador, então você não é lixo. Se um dia um homem te falou que você é lixo, ignore. Esse idiota não sabia o que estava falando, porque você é um ser livre, perfeita, maravilhosa, incrível. Se um dia uma mulher olhou para você e disse que você era isso, você tem uma identidade, homem, você é imagem e semelhança do Criador, não permita que essa besta tire de você aquilo que você nasceu para ser. E o propósito você precisa encontrar. Qual é o teu propósito? Você é a resposta às perguntas que outras pessoas estão fazendo. Eu entendi a minha identidade, eu entendi o meu propósito. Um dia alguém tirou a minha identidade, um dia alguém jogou a minha identidade no lixo, um dia alguém me pisou em cima de mim, tirando a identidade, ou seja, a imagem e semelhança do Criador. Eu não era o que estavam falando que eu era, mas eles eram livres para pensar, agir e falar. E aí, ignora, quer falar, fale. Um dia vai dar conta do que você soltou da boca, não é para mim, é para Deus. E aí eu comecei a identificar o que eu era e eu entendi o meu propósito. O meu propósito é mudar vidas, o meu propósito é transformar vidas, o meu propósito é tirar pessoas dos seus medos, dos seus traumas emocionais, libertar essas pessoas da sua mente escrava e pessoas que estão sendo escravizadas pelos outros e escravizadas por si mesmo. A pior escravidão que existe é a escravidão sua mesmo, a escravidão que você se condiciona, é você escravizando você. É você tirando o melhor que você nasceu para ser, é você limitando aquilo que você deveria ser. A pior escravidão que existe é quando você permite que a sua mente escravize você e que não deixe você sair, que não deixe você ser aquilo que você nasceu para ser.
Até quando você vai se permitir ser escravo de outras pessoas, manipulado por outras pessoas e escrava de você mesmo? Está na hora de você libertar o seu melhor que existe dentro de você. Deixa de ser escrava daquilo que condicionaram a tua vida. Deixa de ser escravo daquilo que condicionaram. Qual o resultado disso? Ansiedade, doenças psicossomáticas, depressão. Porque aqui dentro você não tratou, você abandonou aquilo que era para você ser, você abandonou esse canteiro fértil, você abandonou o teu jardim, você abandonou aquilo que deveria ser uma bênção na tua vida e permitiu que esse tipo de gente que julga os outros e que acha que é autossuficiente e que são podres interiormente, são podres na vida e acham que tem direito sobre você, e aí você condiciona e se permite que eles enfiem o lixo do pior que existe deles sobre você. E aí você se torna um fracassado, você se torna um medíocre, você sofre nessa terra, você adoece nessa terra por causa do que os outros estão fazendo sobre a tua vida. E Deus trouxe você à existência para ser livre, não escravo de ninguém. Faz sentido isso para você? Você consegue entender isso? Você consegue se identificar nisso? Olha o que estão fazendo com a tua vida, olha o que fizeram com a tua vida. Você desistiu de tudo, você desistiu de um monte de sonhos, planos, projetos por causa da vida dos outros. E chegou um ponto na tua história que você precisa levantar a cabeça, reassumir o controle e entender que você é livre. Entender que você é um ser perfeito, que você é um ser especial, que você não é um miserável medíocre nessa terra ou um ser sem valor. Mas para que isso aconteça, você precisa treinar a sua mente. E aí você pode contar comigo, que eu estou aqui para te ajudar. Você pode treinar a sua mente para não sentir medo de ser julgado pelos outros. Esse treinamento da mente começa com a construção de confiança. E a construção de confiança em quem? Nos outros? Não, em você mesmo. Na sua capacidade, naquilo que você nasceu para ser. Você precisa se concentrar em você mesmo, entender, eu sou bom. Eu sou bom em... Eu estou pronto para, eu me preparei para isso. E é isso que você precisa treinar. Isso fará com que você tenha mais atenção das suas habilidades e dos teus valores e preste menos atenção no que os outros estão pensando. É preciso treinar a sua mente para que você então se liberte desse tipo de coisa. Esse treinamento da mente, eu já te falei, ele começa então com uma construção da confiança e a capacidade que você tem, identificando aquilo que você tem de valor, e identificando também os teus pontos fracos. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você identifica aquilo que você tem de valor, e aí se você está dentro de um conceito agora, carreira, de trabalho, e uma pessoa vem, aponta o dedão para você e te julga, você tem o teu valor. O teu valor é determinado. Então se a pessoa está autoinflacionando o teu valor, você sabe que tem limite o teu valor. Puxa, mas eu não sou o que ele está falando que eu sou. Então não tem como eu alcançar as expectativas do que ele está falando. Consegue entender isso? E aí você tem o teu determinado valor e você sabe, você não é menos do que isso e você não é mais do que isso. Então você não pode se basear se ele está querendo exigir mais de você ou se ele está falando menos de você. Se ele fala menos de você, ignore, não estou nem aí. Se ele fala acima, mas eu não sou o que ele está falando, então não preciso alcançar essa expectativa dele. E isso não domina você. E quando você conhece o teu ponto fraco também, se ele está te maltratando, você fala, mas eu tenho ponto fraco nisso. E aí? Eu estou lutando para cada dia melhorar. E isso acaba não atingindo você. E você tem que identificar uma frase na tua vida em que você possa se sentir mais energizado das situações de FOPO. Lembra que eu falei? Lá da sigla, lá no começo dessa live. Se você não viu, volta lá depois e assiste. Que é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de ter medo do que os outros estão pensando ou estão falando. E aí você pode criar uma frase para você que seja uma frase impactante, como eu posso, eu consigo, ou sei lá, no mundo profissional, mais uma venda, eu brilho, o topo é muito pouco, o topo é meu, entendeu? E aí você cria uma frase de impacto para a tua vida e o seu dia começa quando você pula da cama e você bate no peito e você usa essa frase muito forte para você e você diz, usando uma frase que você escolheu da sua capacidade de ser, ou seja, eu posso, eu consigo, eu sou, eu nasci para ser um vencedor, eu nasci para ser uma vencedora. E aí você começa a entender que as pessoas que estão à volta, elas não vão condicionar a tua vida na vida delas, porque você é muito melhor do que elas estão falando.
Coloque para fora esse leão que existe dentro de você, essa pessoa que é capaz de ser, e extrai o teu melhor. Esqueça o que os outros pensam, esqueça o que os outros falam, porque os outros, eles querem criar uma expectativa na tua vida, baseado nos seus fracassos. E aí eles te julgam pelas coisas que acontecem na sua vida, porque eles estão olhando para a vida deles, ou por coisas que eles gostariam de fazer, ter ou ser, e você está tentando fazer, e você está apanhando, você está sofrendo, e eles te julgam porque eles são incapazes. Olhe para a vida de uma forma diferente. Tire os óculos que colocaram sobre você para que você enxergasse o que é vida. Entenda de uma vez por todas qual é a tua identidade, qual é o teu propósito, e esqueça de olhar para os outros, esqueça de se preocupar com o que os outros pensam, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. Esqueça isso. Quer fazer uma faculdade? Vai lá e faz. É você que importa, não é o que o outro pensa. Se você está querendo pegar e sair desse emprego que te tira a paz, sai, não interessa o que os outros estão pensando. Se você está querendo fazer uma determinada situação, faça. Se você está vivendo dentro de um relacionamento ácido, de um casamento perdido, de um casamento abusivo, de um casamento que te maltrata, de um casamento que tira a tua energia, de um casamento que perdeu o respeito, porque um casamento, quando se perde o respeito, acabou. Se essa pessoa não quer lutar junto para reconstruir esse casamento, sai dessa desgraça que está tirando a tua saúde, que está tirando a tua alegria. Sai desse relacionamento que está tirando o teu brilho. Pare de pensar o que os outros vão pensar, porque aí você está dentro de um relacionamento que, sei lá, está 30 anos, e essa pessoa te maltrata, essa pessoa te julga, essa pessoa te diz na cara que não te ama, essa pessoa machuca você, e aí você está condicionado dentro desse relacionamento por causa de filho, por causa de filha, por causa de pai, por causa de mãe, por causa de igreja. Entende isso? Cai fora de um negócio como esse. Agora, se a outra pessoa, você ama a outra pessoa também te ama, mas são falhos, estão padecendo, um casamento está ficando fraco, está na hora dos dois reagirem, procurar um terapeuta familiar e resolver a parada. Agora, quando um casamento ele chega ao fracasso, é quando um desistiu, e quando um desistiu não tem o que fazer, e quando um desiste, acabou. De nada adianta a outra parte lutar se o outro não quer saber. Não adianta. Às vezes tem gente que está dentro de um casamento que está condicionado à infidelidade conjugal, e o outro foi infiel com você, e o outro nunca te pediu perdão, e o outro olha para você e não está nem aí. Você se ajoelha na frente da pessoa tentando resolver a situação e a pessoa não está nem aí. Adianta ficar com um relacionamento assim? Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ser julgado, mas e aí? O que importa é quem você é. Quando você entender a sua identidade, de quem você é imagem e semelhança do Criador, ou seja, não interessa o resto. E aí falta você descobrir o teu propósito, a tua missão de vida. Para que você nasceu? Para que você existe? Você nasceu nessa terra para sofrer? Você nasceu nessa terra para ter doenças, ter ansiedade, ter depressão, ter fobia? Foi para isso que você nasceu? Não, você não nasceu para isso. Você nasceu para ser livre, você nasceu para ser perfeito, você nasceu para ser perfeito aos olhos de Deus, não perfeito aos olhos dos homens. A perfeição aos olhos dos homens é você nunca cometer um erro. E quando as pessoas te julgam na perfeição que eles acreditam que é ser perfeito, eles estão escondendo o lixo que existe na vida deles. Eles são muito piores do que você imagina, mas eles estão julgando você ao nível de perfeição, mas escondendo que eles são um lixo e querem julgar você. Mas seja perfeita ou perfeito aos olhos de Deus. E o que é perfeito ou perfeito aos olhos de Deus? Uma pessoa que entende quando erra, pede perdão a Deus, uma pessoa que luta e ela tenta ser o melhor a cada dia. Isso é perfeição para o Criador. Perfeição para os homens é nunca cometer um erro. E esse tipo de perfeição não existe. Então entenda a sua identidade e o seu propósito. Se você não encontrou o seu propósito, busque. E talvez eu esteja falando para uma mulher, para um homem, ou seja lá, o que passa na tua vida. Pode ser que você seja uma pessoa que se sente vítima de tudo que fizeram com você. Porque a vida inteira te apontaram o dedo, a vida inteira te maltrataram, a vida inteira te arrebentaram, a vida inteira mostraram o lixo refletido da vida deles em você.
e você tomou isso como verdade. E hoje você tem olhado no espelho tentando fazer a técnica que eu ensino, uma técnica de autovalorização, e você não consegue falar coisas boas de você. Porque você está embaixo de um monte de entulho, de desvalorização do que fizeram com você. Mas está na hora de você assumir o teu papel, de ser o arquiteto, a arquiteta do seu próprio destino. É começar a tirar o lixo, é começar a tirar a sujeira que jogaram em cima de você de uma programação infeliz uma vida inteira. Embaixo de tudo isso, existe uma mulher incrível. Ouviu? Embaixo de tudo isso existe um homem incrível. Embaixo de tudo isso existe uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível que existe dentro de você, que você precisa tirar daí. E eu tô aqui para ajudar você a arrancar o teu melhor. Eu tô aqui para fazer você tirar a venda do teu olho e você entender que existe algo muito melhor dentro de você do que você imagina. Olhe para o espelho a cada dia e enxergue o que eu estou enxergando na tua vida. Esse ser incrível, esse ser especial que você nasceu para ser. E quando você fizer isso, será algo libertador. Faz sentido o que eu falei para você hoje? Se você gostou da live de hoje, se a live de hoje foi libertador, compartilhe com alguém que você ama. Compartilhe, olha aí embaixo aqui agora do vídeo. Está na hora de você compartilhar. Faça um exercício de cidadania, leve para alguém. Tem gente sofrendo, tem gente chorando, tem gente desesperada, tem gente morrendo aí fora, escravo da sua mente, escravo do julgamento de outras pessoas. Tem gente chorando lágrimas, tem gente que não tem nem mais lágrimas para chorar, desesperadas por aquilo que a programação de uma vida inteira fez. Seja você um anjo, liberte essa pessoa, compartilhe agora essa live. Foi incrível, foi poderosa. Que libertação nós tivemos hoje. Libertação total, entendendo e assumindo o controle, entendendo que nós não somos escravos do nosso inconsciente, que nós não somos escravos de pessoas que são terríveis e que nos manipulam. Fez sentido para você? Compartilhe. Chegou a hora de dizer tchau para você? Já compartilhou? Manda para as pessoas que você ama. Isso vai ser libertador no dia de hoje. E eu queria ficar por aqui, desejando a você um excelente dia. E que você entenda que você nasceu para ser feliz, que você é vitorioso, que você é vitoriosa, que você é um ser incrível, que você é linda, que você é lindo, que você é especial e que você é uma pessoa que está começando a entender em todas as lives, tanto de manhã como à noite, que você nasceu para encontrar o melhor, que você nasceu para ser livre, principalmente de uma mente que te escravizou uma vida inteira através dos traumas e bloqueios emocionais. Um beijão no coração, sucesso na tua vida, prosperidade, saúde, felicidade. Fiquem com Deus e até hoje à noite, 8 da noite, a gente tem um encontro marcado. E um grande abraço. Mande essa mensagem para o maior número de pessoas e eu fico por aqui. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Tchau para você do YouTube, tchau para você do Instagram, tchau para você do Facebook. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.